Vocês deviam estar esperando uma coisa mais alegre, mais divertida, mas a aula de hoje não tem espaço para isso. O conteúdo é sério, a aula é séria. Sabe por quê? Porque eu estou brincando. Olá, alunos maravilhosos, alunos inteligentes, alunos que amam e que adoram aprender. É muito bom estar aqui com vocês mais uma vez. Para quem não sabe, eu me chamo professor Amaury Júnior, sou professor da CEMED e hoje nós estamos aqui para a nossa aula de História. Professor, por que eu estou usando esse chapéu? Já eu explico para vocês, certo? Porque essa aqui é a nossa aula de número 2. Eixo, temporalidade histórica. Conteúdo, Amazonas, divisão histórica. 1. Aspecto histórico. 1.4. Tratado de Madrid. 1.5. Capitania de São José da Barra do Rio Negro. Nossa habilidade: identificar os diferentes momentos pelos quais passou a construção do estado do Amazonas. Olha para mim. A nossa aula de hoje nós vamos continuar falando sobre o Amazonas. Você lembra, porque você é aluno esperto, na nossa última aula nós falamos um pouco sobre o nosso estado, sobre o nosso país, sobre o mundo. Você lembra disso? Professor, eu acho que eu esqueci. Esqueceu, rapaz? Então, já que você esqueceu, a gente vai dar uma relembrada. Tá pronto para magia? Então, vem ler aqui comigo. E então, você deve lembrar do que nós estudamos na última aula. Lembra? Se você esqueceu, esse é o momento de nós revisarmos o conteúdo. Preste atenção no assunto da primeira aula. História do Amazonas. Para entendermos a história do Amazonas, nós temos que fazer o quê? Uma viagem no tempo. E a viagem no tempo, ela nos leva para um momento muito especial, que foi 1494, que foi o que aconteceu em 1494. Você lembra, rapaz, o Tratado de Tordesilhas. Agora olha para mim. Você lembra do que se tratava o famoso Tratado de Tordesilhas, o TT? TT era um acordo maroto, maravilhoso, entre dois países. Professor, quem eram esses países? Opa, o quê? Já tem aluno falando aí quais eram os países? Muito bem, não vai ser nem preciso colocar aqui. Não precisa? Claro que precisa. Volta para a tela. Quem eram os países? Olha aí o nome deles, hein? Presta atenção no nome deles. Vou até pegar aqui uma caneta vermelha que é para realçar o nome dos dois. Portugal e Espanha. Você lembra? Ah, professor, eu não lembro. Então vamos só enfatizar mais uma vez. Da última vez eu fiz um desenho que foi maravilhoso. Já até apareceu aqui o Tratado de Tordesilhas, que é o que nós vamos falar agora. O que foi o Tratado de Tordesilhas? Qual foi o acordo? Você lembra do Brasilzão? Do mapa que nós desenhamos, aquele mapa maravilhoso. Vou fazer aqui mais uma vez, que tem alguns alunos que não lembram. Portugal e Espanha pegaram o mundo e dividiram em duas partes. Aqui a gente desenhou apenas esse mapa. De onde é esse mapa? Mapa do Brasil, rapaz. Fica ligado. Eles dividiram em duas partes. Uma parte pertencia a quem? Pertencia a quem? A Espanha, aqui uma seta linda. Essa seta está maravilhosa. E o outro lado pertencia a... Caraca, que seta boa! A Portugal. O nome disso foi... Vamos enfatizar o nome de novo, tem aluno que esqueceu. Tratado de Tordesilhas. Agora olha para mim. Esse tratado parecia maravilhoso, parecia belo. Mas você lembra dessa linha? Essa linha era o muro que existia? Claro que não. Eles construíram um muro no mundo? Claro que não, cara. Essa linha era uma linha que era baseada em uma linha imaginária. Era uma linha imaginária. O que aconteceu? Portugal começou a invadir o espaço da Espanha, a Espanha invadiu o espaço do Portugal, e aí você já sabe o que deve ter acontecido, né? Olha aqui na tela. Em 1570, o Tratado de Tordesilhas chega ao fim, e então o que nós temos? O novo tratado, que é o que nós falaremos hoje. Tratado de Madrid. Agora olha para mim. Olha bem nos meus olhos. Você deve estar se perguntando, por que o professor está com esse chapéu maroto, esse chapéu maravilhoso? Sabe por quê? Porque hoje nós vamos falar de um personagem, ele não é muito importante, mas que ele usava um chapéuzinho desse. Chapéuzinho estilo, dizem, que eles usavam uma roupa chique.
É o que dizem, né? Outros falam que eles não usavam chapéu nenhum, andavam descalços por aí. Mas a gente vai falar e eu quero que vocês identifiquem quem são esses personagens que usavam chapéu, colete, roupa belas. Vocês vão identificar agora, na nossa próxima cartela. Por quê? O Tratado de Madrid. O que se refere ao Tratado de Madrid? O Tratado de Madrid nada mais é do que um momento muito importante da história. Mas é importante nós entendermos o que aconteceu antes disso. Antes do Tratado de Madrid, aconteceu o que nós vamos chamar de União Ibérica. Professor, o que é a União Ibérica? Presta atenção, rapaz. É a união de Portugal e Espanha. Como aconteceu essa união? Olha para mim. Olha para mim. Olha bem aqui. Tu não sabe como aconteceu essa união, não? Professor, eu não sei. Essa união foi o seguinte. Portugal tinha um rei. Reizão bonito. Esse rei foi para a guerra. Sabe o que aconteceu com esse rei? Puf. Finish. Morreu. E aí surge, então, uma dúvida. Quem será o próximo rei? Aí falaram assim, bom, o rei não tem filhos. Já que o rei não tem filhos, aí surge um problema. Vamos ter que colocar um novo rei aqui em Portugal. Aí várias pessoas se candidataram. Eu quero ser candidato. Eu quero ser candidato. E sabe quem se candidatou? Um rei da Espanha. Que loucura! Um rei da Espanha. O famoso Filipão. Filipão da seleção? Claro que não, rapaz. É o Filipão, rei da Espanha. Filipão se candidatou. E detalhe, a burguesia gostava. Ali a burguesia, aquele pessoal que tem o dinheirinho, gostava do Filipe. E Filipe virou rei de Portugal. Com isso, o rei de Portugal, rei da Espanha, eram as mesmas pessoas. Logo, era a mesma pessoa, era a mesma pessoa. E com isso, com a união dos dois, Portugal e Espanha dividiam o mesmo rei, mas eram dois países, dois estados diferentes. Agora, volto para a tela que tem outro fator importante. Além da União Ibérica, que você já sabe que é a união de Portugal, estou deixando a tela toda poluída, toda suja, e da Espanha, tem outra pessoa muito importante também, que são esses daqui. Bandeirantes. E olha só aqui, você já deve estar se tocando de onde eu tirei esse meu chapéu, né? Olha aí o nosso Bandeirantes. Olha para mim. Eu tenho certeza que você já sabe quem eram os Bandeirantes. Professor, eu até sei, mas eu não lembro, então eu vou te lembrar agora. Lembra do nosso mapa do tratado? Então, quando aconteceu a União Ibérica, Portugal e Espanha tinham o mesmo rei, algumas coisas começaram a adiar, tem que mudar. E aí, entre essas coisas, ali naquele período, começou a aparecer os bandeirantes. Quem eram os bandeirantes? Bandeirantes eram homens que procuravam procuravam coisas preciosas, como, por exemplo, ouro, diamantes, e além disso, esses caras que usavam esse chapéu, segundo alguns historiadores, eles também procuravam índios. Mas eles queriam os índios para dar um abraço, dizer que estava com saudade. Não. Eles procuravam os índios para caçar. Eu vou até tirar meu chapéu aqui por um momento, porque essa parte é triste. Quando eles tiravam os índios para caçar, quando eles procuravam os índios que eles encontravam, eles escravizavam os índios. Vários índios foram escravizados por conta desses bandeirantes. Mas o certo é que os bandeirantes, eles começaram a conhecer o Brasil, porque eles exploravam o sertão. Professor, o que é sertão? Sertão vem de desertão. É isso mesmo, rapaz. É um lugar onde não é povoado. Então, aquela parte que não era povoada, os bandeirantes eles iam e procuravam explorar. Procuravam ouro, procuravam diamante, procuravam coisas preciosas e escravizar os índios. Certo? Então, antes do Tratado de Madrid, duas coisas muito importantes aconteceram. Vou colocar o chapéuzão para me lembrar de novo. Primeira coisa, União Ibérica, que foi a união entre Portugal e Espanha, tendo o mesmo rei, e os bandeirantes que exploravam e começaram a conhecer ainda mais o território brasileiro. Depois disso, o rei Filipe saiu do trono, surgiram outras coisas e até que sentaram para fazer um novo tratado, porque ninguém mais respeitava o Tratado de Madrid. De Tordesilhas, desculpa, estou aqui até meio assustado com todo esse assunto. E como é que surgiu o Tratado de Madrid? Agora olha aqui na tela. Tratado de Madrid. Pode passar. Esse tratado foi um acordo firmado entre Portugal e Espanha em 1750, com o objetivo de fixação dos limites das colônias da América, anulando, presta atenção aqui, anulando oficialmente o TT. Professor, o que é TT?
Tratado de Tordesilhas, rapaz. Com isso, o Tratado de Madrid seguia o princípio de utiposidetes, que pode ser traduzido como usa e possui. O personagem importante disso tudo foi Alexandre de Gusmão. Grifei todas as partes importantes. Agora olha para mim, rapidinho. Aqui é importante nós entendermos uma coisa, que com o Tratado de Madrid, aquela linha lá que existia para dividir o mundo, agora estava anulada. O que viria algo novo. Professor, o que é esse novo? É o Tratado de Madrid. E quem foi que redigiu tudo isso? Alexandre de Gusmão. Quer explicar melhor? Olha aqui para o quadro novamente. Vocês estão vendo aí, no quadro, que o Tratado de Madrid seguia o princípio de utiposidetes. Que significa o quê? Aquele que conhece a terra, aquele que domina a terra, ele tem total poder sobre ela. Agora olha aqui para mim de novo. Caraca, eu adoro essa magia da televisão. Agora nós estamos aqui, nesse cenário. Olha que cenário lindo. Meu Deus do céu, que coisa maravilhosa. Eu fico encantado vendo isso. Mas eu estou aqui para falar de duas importantes nações que a gente sempre cita por aqui. Que são, olha a magia, olha a magia, olha a magia. Tadã. Exatamente, aqui nós temos Portugal e Espanha. Esses dois países firmaram um novo tratado, que era o Tratado de Madrid. Professor, o que vai acontecer agora? Aquela linha que existia, ela deixa de existir. Aquele tratado ele é quebrado. E então surgiu um novo tratado, surgiu um novo acordo. E o que vai mudar com isso, professor? Você não sabe o que vai mudar não, rapaz? Então presta atenção para você ver o que vai mudar agora com esse acordo de Espanha e Portugal. Vamos ver na tela o que vai mudar. Bom, o que mudou? 2 pontos importantes. Primeiro, a concessão da parte da Amazônia aos portugueses e a demarcação do território não era mais por meridianos ou paralelos, mas sim de acidentes naturais do terreno facilmente identificáveis como rios e a crista de elevações. Professor, não entendi foi nada. Presta atenção então aqui nesse meu desenho maravilhoso de novo. Vou desenhar mais uma vez aqui. Até terminar o projeto, eu já estou craque em desenhar o mapa do Brasil. Porque, meu Deus. Lembra que o mapa do Brasil, ele tinha uma linha que dividia? Essa parte era de P de Portugal e essa outra parte era de Espanha. Todo mundo já está com isso na mente de modo gritante. Pois é. Com o novo tratado, essa linha aqui, ó, peguei até uma borracha bem gigante, que é para apagar de vez. Alguns podem achar, o professor errou. Errou não, rapaz, eu sabia disso. E aí, agora, esse território brasileiro, ele passa a pertencer somente a, vou colocar só as iniciais aqui que você já sabe, a Portugal. Agora o território pertencia apenas a Portugal, em especial a nossa região, que é a região do Amazonas. Aqui ele fala Amazônia, que se refere praticamente quase a toda a região norte do Brasil. E a marcação do território, ela não era mais por meio de meridianos ou paralelos. Então, professor, como é que eu poderia saber se o território era de Portugal e de Espanha? Como poderia saber? Olha aqui para mim. Voltamos de novo para o nosso cenário maravilhoso. Vocês conseguem ver as montanhas, as florestas. Daqui eu consigo ver até um rio. Tem um rio? Tem um rio? Tem. Consigo ver um rio. Aqui eu posso passear um pouco, dar umas voltas, tranquilo. Para que isso? Isso era nova marcação. Agora não existia mais aquela linha. O que existiam eram as montanhas, as florestas, que identificava a parte de Portugal e parte de Espanha. É importante você entender que todo o território brasileiro ele passa a ser de domínio português. Principalmente uma parte do nosso estado. Nosso estado hoje, a nossa parte territorial, passa a ser toda de Portugal, de acordo com o novo território. Não esqueça de uma coisa, que aqui nessa floresta, já habitavam os índios. Mas, como a gente sabe, portugueses e espanhóis não queriam saber disso. Professor, mas eu queria entender um pouco mais sobre esse assunto. Então, volta para a tela que você vai entender melhor agora. Capitania de São José da Barra do Rio Negro. Em 1755, Francisco Xavier de Mendonça Furtado, não é aquele Franciscão de Orelhana não, hein? Esse é outro Francisco. Instala a Capitania de São José do Rio Negro, atual estado do Amazonas, criado por Dom José I, Carta Régia de 3 de março de 1755,
e dá posse a seu primeiro governador. Olha só, primeiro governador. Eu não estou entendendo nada, professor, ainda. Vou já explicar melhor. Joaquim de Melo e Póvoas. A capital desta capitania era a aldeia de Mariuá, atual Barcelos. Olha para mim. O Brasil, ele começou a se dividir por capitanias. E a capitania que representava hoje aqui a nossa área territorial se chamava, deu até uma enrolada aqui, Capitania de Grão-Pará. Primeiro era Grão-Pará e Maranhão, aí depois mudou só para Grão-Pará. E aí, o Francisco, que nós citamos aqui ainda agora, ele percebeu que aqui na nossa região era um local muito bom para uma logística, para vir barcos, era uma área boa. Então aqui viraria uma nova capitania, que foi batizada de Capitania de São José da Barra do Rio Negro. E tinha uma capital aqui. Sabe qual é a capital do nosso território? Manaus. Claro que não, rapaz. Olha aqui na nossa tela. Quem era a capital? A capital, aí ó, Barcelos. Tem aluno de Barcelos? Volta para mim. Tem aluno de Barcelos aí me assistindo? Se tiver, receba aí um abraço do professor Amauri. Vocês foram a primeira capital do nosso território. Barcelos era a primeira capital da Capitania de São José da Barra do Rio Negro. Professor, eu queria ver um mapa. Produção, faz a magia. Opa, falhou? Agora sim. Olha só, essa parte que eu vou riscar de vermelho, que é para destacar, representava o Brasil. Aqui, ó. Opa. Esse era o mapa territorial da época. Essa parte que hoje representa o nosso estado é que foi batizada de Capitania de São José do Rio Negro, que é o atual Amazonas. Então, olha para mim de novo. Então, com esse mapa dividido agora em duas partes ali, a Capitania Geral do Pará e a Capitania de São José do Rio Negro, nós viramos uma capitania. Antes nós não éramos isso. Nós éramos Capitania do Grão-Pará e agora nós viramos uma Capitania de São José do Rio Negro e mais tarde viria a ser o estado do Amazonas. Então essa parte territorial que representa o São José do Rio Negro, viraria mais tarde o estado do Amazonas. Pontos importantes aqui para nós ressaltarmos para você fazer a próxima etapa de forma fácil. Não esqueça, Tratado de Madrid. Veio depois de quem? Veio depois do Tratado de Tordesilhas. Era um acordo entre dois países. Quais eram esses países, professor? Portugal e Espanha, que fizeram aquele acordo maravilhoso. Esse novo acordo dava a área territorial do Brasil para Portugal. Portugal, então, ele pega uma parte ali do Grão-Pará, divide e cria a Capitania de São José do Rio Negro, que mais tarde viria a ser o estado do Amazonas. Bom, essa aula é uma aula bem rica, mas eu tenho certeza que vocês estão prontos, preparados para a próxima etapa. Professor, o que o senhor tem para a gente? Eu tenho um desafio. Desafio bom. Desafio para aluno leão. Vocês estão prontos? Professor, o que é aluno leão? Aluno leão é aluno esperto. Aluno esperto que pega informação no ar, aluno inteligente. E aí, tem aluno leão aí em casa? Tenho certeza que tem. Então agora nós vamos para o nosso exercitando. Boa sorte, vou tomar uma água e já volto. Então, vamos ler as questões. Questão fácil, questão marota. Primeira, quais dos itens abaixo corresponde a uma consequência, presta atenção que é uma consequência do Tratado de Madrid. Letra A, divisão do mundo em duas partes. Letra B, união entre França e Inglaterra. Letra C, o atual território do Amazonas passou a pertencer a Portugal. Letra D, Espanha começa a dominar todo o território brasileiro. Tá fácil demais, os alunos vão acertar de primeira. A questão número 2, a Capitania de São José do Rio Negro, representada na imagem, se tornou qual estado brasileiro? Letra A, Manaus. Letra B, Amazonas. Letra C, Pará. Letra D, Roraima. Desejo boa sorte a vocês. Daqui a pouco nós vamos retornar para solucionarmos essas questões.
E aí, aluno esperto já resolveu, né? Eu tenho certeza que sim. Mas vamos ter que seguir as regras e resolver aqui no quadro, mesmo sabendo que todo mundo já sabe a resposta. Então vamos lá para a nossa primeira questão. Quais dos itens abaixo corresponde a uma consequência, presta atenção nisso, consequência do Tratado de Madrid? Letra A, divisão do mundo em duas partes? Claro que não. Divisão do mundo em duas partes foi o quê? Tratado de Tordesilhas, né? Todo mundo sabe disso. Então, nada de letra A. Letra B, união entre França e Inglaterra. Eu falei França e Inglaterra aqui na aula? Claro que não, gente. Claro que não. Tenho certeza que ninguém marcou essa questão. Letra C, o atual território do Amazonas passou a pertencer a Portugal? Caraca, essa daí estava muito fácil. Sem dúvidas, essa faz sentido. Porque o território do Amazonas, que antes pertencia à Espanha, professor, nem lembro mais disso. Ah, eu não acredito não que eu vou ter que desenhar o mapa de novo. Tudo bem então, né? Vamos lá. Mais uma vez peguei esse pincel aqui maroto, que é para ficar bem evidente. Lembra que o mapa, ele era dividido aqui em duas partes. Todo mundo lembra disso, né? Esse foi o Tratado de Madrid. E o Amazonas, que é essa região, pertencia à Espanha, pelo tratado, mesmo já tendo os índios aqui, aquela história que a gente já conhece. O que acontece? Com o Tratado de Madrid, essa linha deixa de existir e todo o território brasileiro, ele passa a pertencer a quem? A Portugal, professor. Isso mesmo. Esse mapa está muito lindo, pelo amor de Deus. Letra D. Espanha começa a dominar todo o território brasileiro? Jamais. Foi justamente o contrário. Tenho certeza aí que todo mundo respondeu a questão certa, que é a letra C. Vamos para a número 2. Essa número 2, aí para confirmar, C. O atual território do Amazonas passou a pertencer a Portugal. Perfeito, perfeito. Questão número 2 diz: a capitania de São José do Rio Negro, representada na imagem, se tornou qual estado brasileiro? Essa aí tem aluno até que riu quando leu a primeira alternativa. Manaus. Manaus é um estado? Gente, claro que não é um estado. Lembrando que capitania mais tarde viraria estado, né? Que é uma história para a próxima aula. Virou a capitania de São José do Rio Negro, esse pedaço aqui, ó. Virou mais tarde o estado do Amazonas. Professor, eu marquei essa daí. Se você marcou essa, parabéns, porque você está certíssimo. Letra C, Pará. Claro que não, Pará é um outro estado que fica bem do lado, né? Nosso vizinho. Até um abraço para o Pará. Roraima, também não. Letra certa, letra B, Amazonas. Bora ver? 3, 2, 1. Perfeito, Amazonas. Agora olha para mim. Professor, eu ainda fiquei com umas dúvidas. Ficou com dúvidas, rapaz? Então agora se prepara que agora é a hora de tirar todas as dúvidas, porque vem aí o nosso resumo. Então, chegamos ao nosso resumo. E para resumir essa aula, eu tive que escrever um pequeno poema. Professor, um poema sobre a história do Amazonas? Claro que sim. Vocês estão prontos para ouvir? Então preste muita atenção. A história parecia tranquila quando Portugal e Espanha assinaram o Tratado de Tordesilhas, mas o tratado não respeitaram. E depois de um tempo, um novo acordo foi assinado. Alexandre de Gusmão fez um belo trabalho e em 1750 estava pronto o novo tratado. Tratado de Madrid, assim foi batizado. Agora o Brasil aumentava o seu espaço. A história é incrível. E assim eu me despeço. Todos os meus alunos recebam um abraço do professor mais maroto do universo. Rapaz, acabou o poema por aí. Professor, não entendi, foi nada. Não entendeu nada, então a gente vai analisar com calma agora para você entender melhor. Joga aqui no quadro Minha Produção. Olha esse resumo lindo. Resumo poético. É, rapaz, resumo poético a gente vê por aqui.
A história parecia tranquila quando Portugal, lembra lá que Portugal e Espanha, assunto da nossa primeira aula, assinaram o Tratado de Tordesilhas. Todo mundo lembra disso, né? Muito bem, não esqueçam disso. Pode passar, vamos ver o próximo. Mas o tratado não respeitaram, o tratado foi quebrado, e então um novo acordo foi assinado. Alexandre de Gusmão, nós falamos pouco sobre ele. Alexandre de Gusmão foi um brasileiro que foi responsável de escrever todo o tratado. É um personagem muito importante do Tratado de Madrid. Foi ele que escreveu o novo tratado. Em que ano foi isso? Em 1750. Como ficou conhecido esse tratado? Vamos ver. Tratado de Madrid. Tratado de Madrid, assim foi batizado, e agora o Brasil, que antes ali pertencia a Portugal, só aquele pedacinho pequeno, aumentava o seu espaço, virando praticamente o que nós conhecemos hoje. Vamos ver o próximo. A história é incrível, não esqueça disso, e assim eu me despeço, receba um abraço do professor mais maroto do universo. Volta para mim. Professor, a aula já está terminando, já está acabando? Infelizmente sim. E é por isso que agora nós vamos para nossas considerações finais. Meus caros, infelizmente a aula de hoje acabou. Vou tirar meu chapéu aqui, ajeitar meu cabelinho, em sinal de tristeza. Mas é assim mesmo. Eu espero de verdade que vocês tenham compreendido o conteúdo, voltando de novo. E se por acaso não entenderam, ficaram com dúvida, saiba de uma coisa. A história está em todo lugar. Está em livro didático, está em YouTube. YouTube, professor? Sim, tem no YouTube também. A história tem com seus pais, talvez possam compreender a história, seus professores, seus responsáveis. A história está em todo lugar. Agora vai de você procurar, pesquisar e ir atrás. Então, o nosso trato é o seguinte: você estuda a história e eu te explico a história. E assim nós vamos caminhando tranquilamente. Outro aviso importante é para os pais. Você pai, você responsável, vocês são peças-chave nesse processo de ensino e aprendizagem. Então eu conto com o apoio de vocês para que possam estimular as crianças a estudarem, para que quando as coisas voltarem ao normal, voltarmos para a sala de aula, tudo esteja tranquilo, tudo esteja certo e que o aprendizado das crianças estejam em dias. Quero mandar aqui um abraço em especial aos meus colegas que estão me ajudando muito a fazer essa aula. Mestre Júlio, pedagoga Ana, que são pessoas que estão ali do nosso lado. Monique também. Todo esse pessoal eu agradeço demais. O pessoal aqui do CEMEAN, fica aqui os meus verdadeiros agradecimentos. A todos os meus alunos de Manaus, Amazonas, quiçá Brasil, mundo, deixo aqui o meu abraço para vocês. E eu encontro vocês na próxima aula. E não esqueça que a história é uma viagem. Tchau, tchau.